Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vocês já ouviram falar do Mpox? Sabe como ele é transmitido? Por que a gente tem que se preocupar? Como a gente pode se prevenir? Como evitar? Sabe? Não? Tá curioso? Então fica aí no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre o Mpox hoje. Bom, pessoal, e aí? Será que o Mpox é preocupante aqui no Brasil? Então, de fato, a gente tem observado um aumento no número de casos, especialmente em 2024 e 2025, mas felizmente, quando a gente compara esses casos no mesmo período, esse ano, em 2026, há uma redução do número de casos. Mas como é que o mpox ele é transmitido? Então, ele é transmitido de pessoa a pessoa, especialmente aquelas pessoas que já apresentam aquelas lesões na pele, por fluidos, e também pode ser transmitido por meio de perdigoto. Ou seja, usar a máscara nesse caso é algo que também pode ajudar a nos proteger de sermos infectados por esse vírus. No Brasil, hoje, nós estamos falando da primeira semana de março, né, que é a 10ª semana epidemiológica dos dados disponíveis no SUS, 136 casos confirmados e mais de 500 casos que ainda estão em investigação. Então é muito importante que você fique atento. E caso você ou alguém que você conheça apresente sinais como lesões na pele, linfadenopatia, o que é isso? É aquela famosa íngua. Você percebe os linfonodos aumentados, um caroço, febre persistente, você precisa procurar imediatamente um serviço de saúde. E isso é muito importante porque ela é transmitida de pessoa a pessoa. Então, quanto antes você identificar, diagnosticar essa doença, mais seguro e melhor, não só para você, como para as pessoas que estão próximas. Até o momento, existe um antiviral que tem sido usado em casos muito específicos, mas de forma geral, o tratamento ele é feito para os sintomas, então para dor, para febre. Eu sei que quando a gente ouve falar de mpox, a gente pensa nos números, não só no Brasil, como no mundo todo, que tem aumentado de forma importante, a gente pensa assim, mas e aí? Caso eu seja infectado, eu posso morrer? E a resposta é: pode, mas a taxa de letalidade, ou seja, da quantidade de pessoas que é infectadas e vem a óbito, é relativamente baixa. Ela é bem variável no mundo todo, em alguns casos muito ruins, ela pode chegar até 11%. Boa parte dos países, esse valor ele gira em torno de 1%, e no Brasil ele é inferior a 1%. Portanto, vamos nos manter atentos, ficar de olho no aparecimento de sinais e sintomas, procurar o serviço de saúde sempre que necessário ou quando esses sinais e sintomas aparecerem, e se eventualmente você for infectado, você vai ter que ficar no isolamento por um período de aproximadamente 21 dias, justamente para evitar de contaminar outras pessoas. Muito importante, ainda não existe um tratamento disponível e normalmente ele é feito de forma sintomática. Mas existe vacina não comercialmente disponível, pelo menos não para a ampla população. Mas nós temos vários grupos no mundo que têm trabalhado para desenvolver vacinas que sejam eficazes e nos protejam. Pensando ainda aqui no Brasil, né? Que é o que acaba importando, eu acho, para a gente que está aqui, para vocês que estão vendo esse vídeo. Quais são os estados mais afetados? Os estados mais afetados até o momento, ou que registraram e confirmaram o maior número de casos, são São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais. Existem outros e a gente vai deixar uns links para vocês poderem ter acesso a esses dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que é muito interessante para que vocês tenham uma ideia de como está o cenário aqui no país e no restante do mundo. Então, se você vive em um desses estados, se você está viajando para eles, fique atento, preste bem atenção nas pessoas que estão ao seu redor, para justamente evitar que você seja contaminado também. E muito provavelmente vocês devem estar se perguntando assim: e aí? Eu fui contaminado. E agora? O que vai acontecer? Como eu disse ainda há pouco, a taxa de letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas infectadas e que vêm a óbito, é muito baixa, felizmente. Em função das lesões que a infecção desencadeia, principalmente essas lesões cutâneas, as pessoas que são infectadas podem apresentar essas marcas, essas cicatrizes de forma permanente.
Em alguns casos, elas podem ter comprometimento de visão ou de outros órgãos e sistemas importantes. Então, novamente, fico alerta. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Se você vai para um lugar de muita aglomeração, use máscara, que segue sendo uma medida importante de prevenção de doenças. Bom, e sobre o nome, hein? De onde veio esse Mpox? Vocês podem se lembrar que até um tempinho atrás, algumas pessoas estavam chamando de monkeypox, ou varíola dos macacos. Eles não são reservatório da doença, mas o que, que acontece? Quando a infecção foi identificada pela primeira vez lá no final da década de 50, num laboratório lá na Dinamarca, ela foi identificada em macacos. E aí, justamente por isso, e por ser diferente dos outros tipos de varíola já conhecidas, que ela recebeu essa denominação de monkeypox. Mas, para evitar justamente que os macacos acabem sendo o alvo e restrito de qualquer tipo de ação, que as pessoas passem a agredir ou até mesmo a matá-los, esse nome acabou sendo abreviado para Mpox. Portanto, não se preocupe, os macacos não são transmissores de Mpox. Gente, eles não funcionam como reservatórios. Eu tenho certeza que quando vocês acabam ouvindo tem alguma doença ou alguma infecção que está acontecendo no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, o primeiro pensamento, e especialmente diante da experiência que nós tivemos há alguns anos, é: e agora? Nós vamos ter uma nova pandemia? A verdade é que ainda não existe indícios que teremos uma nova pandemia, mas em decorrência do perfil, do aumento do número de casos, as autoridades de saúde, elas estão preocupadas no controle, principalmente com relação à transmissão de informação correta e os cuidados que as pessoas precisam ter para evitar que a gente entre numa pandemia associada ao mpox. Então, hoje, o cenário é: não temos uma pandemia, mas existe a preocupação. E diante da preocupação, passa a se adotar medidas de cuidado, como nós já dissemos, portanto, evitar o contato com pessoas que apresentem essas erupções cutâneas. Em caso de apresentar sinais e sintomas, que vocês procurem o serviço de saúde imediatamente e que respeitem o isolamento. E agora? Será que pode acontecer em breve aqui no Brasil? Felizmente, se a gente compara o mesmo período de 2026 aos dois últimos anos, ou seja, 2024 e 2025, o número de casos confirmados ou em suspeita é menor, o que pode sugerir um cenário um pouco mais favorável e um pouco menos preocupante. Então, fique de olho, fique atento, mantenha-se vigilante para evitar que isso se torne um problema de saúde ainda mais importante. E aí, gostou? Tirou suas dúvidas sobre o Mpox? Que bom, já sabe, né? Siga a gente, clica aqui no sininho, se inscreva nos nossos canais do TikTok, do Instagram e até a próxima.